Sempre achei que a velhice traria uma certa paz. Não falo daquela tranquilidade sonolenta de quem já não tem mais nada para fazer, mas daquela sensação de missão cumprida. Trabalhei a vida inteira como motorista de carro funerário. 3 décadas e meia transportando corpos, em silêncio, respeitando a dor alheia. Nunca me envolvi demais. Apenas fazia meu serviço, com o cuidado e a atenção que o ofício exigia. Naquela tarde, deixei claro que seria minha última viagem. Já tinha falado com o chefe na semana anterior. A papelada da aposentadoria estava quase toda certa. Só faltava mesmo aquele último transporte e... pronto. Depois eu só queria ficar em casa. Quem sabe consertar algumas coisas no quintal, fazer pequenos serviços, me ocupar de outro jeito. O tempo estava estranho, apesar do céu aberto. Havia um silêncio esquisito no ar, algo que eu não conseguia explicar muito bem. Peguei as chaves do carro funerário, fiz a vistoria de sempre e conferi os documentos da viagem. Tudo regular. O corpo já estava no caixão, acomodado na parte de trás. Era para ser um transporte simples. Sair da funerária, pegar a estrada e seguir até um pequeno cemitério, coisa de 30 e poucos minutos. Liguei o motor e deixei a garagem sem nenhum problema. No início, tudo parecia dentro do normal. Asfalto liso, poucos carros e um calor abafado que fazia suar só de respirar. Ajustei o espelho retrovisor e, sem querer, meu olhar se prendeu por um segundo à tampa branca do caixão. Não sou de me impressionar fácil, muito menos depois de tantos anos. Mas havia algo incômodo naquele momento, como se algo ali não estivesse certo. Balancei a cabeça, apertei mais firme o volante e tentei não dar atenção para isso. Peguei a rodovia principal e fui seguindo. O rádio estava desligado, como de costume. Nunca gostei de música ou notícia quando estava trabalhando. Preferia o silêncio. Só que dessa vez, aquele silêncio me fazia sentir como se estivesse ouvindo alguma coisa sem som. Não sei explicar melhor. Apenas dirigia, olhando para frente e, às vezes, checando o retrovisor. O caixão seguia imóvel, bem encaixado, como deveria estar. Foi quando percebi que eu já tinha passado pelo mesmo posto de gasolina 3 vezes. No começo achei que era só semelhança. Sabe aquela coisa de beira de estrada, um lugar parecido com outro? Só que não era. O mesmo frentista estava lá, parado, olhando para a rodovia como se me esperasse. Ele não se mexia. Era quase uma estátua. O mesmo outdoor rasgado à esquerda. O mesmo carro vermelho estacionado logo adiante. Tudo igual. Reduzi a velocidade. Passei de novo. Posto, frentista, outdoor, carro vermelho. Peguei a entrada seguinte para tentar sair da estrada principal, mesmo sem ter autorização para isso. Não importava, eu precisava entender o que estava acontecendo. Mas não adiantou. Acabei voltando para o mesmo trecho, como se a estrada tivesse se dobrado em si mesma e me jogado de volta naquele ponto. Olhei o painel, tudo normal. Combustível cheio, motor redondo. Peguei o celular no banco ao lado para conferir o GPS. Sem sinal. Nem sequer mostrava a localização. Só uma tela em branco, o círculo girando, tentando se conectar. Desliguei e guardei de volta. Comecei a suar frio, mesmo com o ar-condicionado ligado. Meu estômago se revirava devagar, como se eu tivesse comido alguma coisa estragada. Apertei mais forte o volante e resolvi seguir. Talvez fosse só cansaço. Talvez. Ou eu estivesse confuso. Mas à medida que eu continuava, tudo repetia. O mesmo posto, o mesmo frentista parado, o mesmo carro vermelho. E quanto mais eu dirigia, mais eu sentia que não tinha como sair dali. Não existia retorno, nenhuma entrada, nenhum final. Parei o carro no acostamento. Desci. Precisava esticar as pernas, respirar fundo. O calor era opressor, mesmo sem sol direto no rosto. Caminhei até a beira da pista e olhei para o horizonte. Não tinha nada, além do asfalto e do calor tremulando no ar. Nenhuma cidade, nenhuma construção, nem sequer o som de algum bicho ou vento. Era um silêncio pesado. Voltei para o carro. Meu uniforme já grudava no corpo, encharcado de suor. Antes de ligar o motor, olhei de novo pelo retrovisor. Dessa vez me demorei mais.
O caixão parecia diferente. Não sei se era a luz ou algum reflexo estranho, mas dava a impressão de que ele respirava. Claro, isso não fazia sentido, mas eu juro, a madeira parecia se mover levemente como se algo lá dentro estivesse vivo. Engoli seco, tirei os olhos dali e resolvi seguir de novo. Liguei o motor e fui devagar. Uns minutos depois, o mesmo cenário, o mesmo posto. Eu já estava ficando desesperado, mas o pior ainda estava por vir. Se você chegou até aqui na história, é porque gosta de um bom suspense, não é? Então aproveita agora e se inscreve no canal. Deixa seu like e compartilha com seus amigos para que eles também sintam essa tensão na pele. Aqui tem história assim, toda semana. Agora, segura firme porque as coisas só vão piorar daqui para frente. Voltei a dirigir, mais devagar dessa vez. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes não tinha notado. A faixa no asfalto parecia sempre nova, sem nenhuma rachadura. O céu estava parado, nenhuma nuvem se mexia. Eu juro, parecia uma foto. Não havia vento, nem o barulho dos pneus no chão, só um silêncio enorme. Olhei no relógio do painel, quase 2 horas desde que eu tinha saído, mas o cemitério era a meia hora de distância. Algo estava muito errado. Acelerava, mas o ponteiro de velocidade não subia. A impressão era de que eu não saía do lugar, mesmo vendo a estrada se desenrolar na frente. Foi aí que eu notei uma coisa. O espelho retrovisor não mostrava nada além do interior do carro. Nenhuma estrada atrás. Só o caixão e o banco vazio. Eu estava dirigindo sozinho, mas o reflexo mostrava algo mais. Alguém no banco de trás. Uma figura sentada, imóvel, olhando para frente. Eu não consegui ver o rosto, nem quis. Fechei os olhos por um segundo, puxei o freio e desci correndo. O ar estava quente demais, difícil de respirar. Eu tremia, sentia as pernas pesadas, como se andasse dentro de um sonho ruim. Abri a porta de trás do carro. O caixão estava ali, igual, fechado. Tranquei tudo de novo, respirei fundo e me forcei a voltar para o banco do motorista. Mas agora, quando olhava para o painel, não via mais o velocímetro, nem mostrador de combustível. Só uma tela preta. E no reflexo do vidro, o que eu via era algo que me paralisou completamente. Eu estava deitado no caixão, meus olhos arregalados, a boca levemente aberta e minha pele fria, pálida. Era eu, dentro daquele caixão. E não fazia sentido. Eu estava ali, dirigindo, mas não estava. Se você está sentindo esse frio na espinha, imagina o que vem daqui para frente. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com quem gosta de histórias que mexem com a cabeça. Agora, respira fundo, porque eu vou continuar. Eu não sei quanto tempo fiquei parado ali, com as 2 mãos suando no volante, olhando para o reflexo do vidro. Era eu, dentro daquele caixão, imóvel, como um corpo deve estar. Mas eu também estava ali, sentado, respirando, ou achava que estava. Eu queria acreditar que sim. Minha garganta estava seca, o gosto na boca era de ferro, como quando você morde a língua sem perceber. Passei a mão no rosto, tentando entender o que estava acontecendo, e meu dedo esbarrou em alguma coisa estranha na lateral da cabeça. Toquei devagar e senti frio, um frio de pele que não tem mais calor. Tentei me mexer, mas a perna esquerda ficou dura de repente. Não obedecia. Depois a outra. Os braços também começaram a pesar. Era como se tudo estivesse ficando adormecido. Só que não era um formigamento. Era uma sensação de paralisia lenta, sem dor, mas desesperadora. Como se eu estivesse sendo desligado. Olhei de novo pelo espelho retrovisor. O caixão continuava fechado. Mas agora tinha certeza. O que estava lá dentro era eu. E eu não era mais o motorista levando o corpo até o enterro. Eu era o corpo. Eu já estava morto. Mas se estava, porque ainda pensava, porque via, porque sentia tudo isso. Segurei o volante com o que ainda restava de força. Precisava fazer alguma coisa. Buzinei. 1, 2, 3 vezes.
Mas o som que saiu não foi de buzina. Foi um ruído abafado, grave, como se alguém estivesse batendo em madeira grossa, como se estivessem batendo na tampa de um caixão. O som vinha de todos os lados e ao mesmo tempo parecia de dentro. Acelerei, ou achei que acelerei, porque o carro não respondeu. Continuei pressionando o pedal com força até doer, até o tornozelo parecer estourar por dentro. Mas o carro simplesmente ficou ali, parado. E quando olhei em volta, percebi que não tinha mais estrada. Não tinha mais o posto, nem o frentista imóvel, nem o carro vermelho. Não havia mais nada. Só um campo vazio, cinza. O asfalto desapareceu. O céu perdeu a cor. Eu estava preso ali, sem saber onde ou quando. Fechei os olhos, tentando me forçar a acordar, entender, voltar. Mas ao abrir, a visão já não era mais a mesma. Eu não estava mais no banco do motorista. Estava deitado, duro, com os olhos fixos na tampa de madeira a poucos centímetros do meu rosto. E então, escutei um motor distante, um som abafado, vindo de fora. Um carro andando devagar. Mas eu não podia me mexer para ver. Eu não podia falar, nem respirar direito. Só pensar e ouvir. O carro seguia seu caminho. E eu ia junto. O tempo não fazia mais sentido ali dentro. Eu não sabia se tinham se passado minutos ou horas. A única certeza era o cheiro. Madeira crua e verniz barato misturados com algo mais. Um cheiro de umidade. Como se o caixão já estivesse fechado há tempo demais. A cada segundo a sensação de paralisia aumentava. Não que doesse. Era pior que dor. Era a ausência completa de qualquer sensação, como se meu corpo tivesse sido roubado, aos poucos. Tentei gritar de novo, mas nada saiu, nem um som. Eu estava preso em mim mesmo, dentro daquela caixa. A única coisa que eu conseguia fazer era ouvir e pensar. Foi aí que percebi que o carro estava em movimento. Eu sentia pequenas vibrações, quase imperceptíveis. O rangido das molas do caixão. O barulho abafado dos pneus passando por irregularidades no chão. E aquele motor. Ele ainda estava ligado. Eu ouvia, mas eu não estava mais dirigindo. Isso era claro. Então, quem estava? A resposta me atravessou como um peso no estômago. Ninguém. O carro estava indo sozinho. Ou pior, talvez nunca tivesse saído do lugar. Eu não fazia ideia, mas aquilo não importava. O que importava é que eu estava indo para algum lugar. Só não sabia qual. O tempo passou e o som do motor foi diminuindo até parar de vez. As vibrações sumiram e o silêncio voltou, denso, quase sólido. Tentei me concentrar nos sons à volta e foi aí que ouvi algo diferente. Passos, devagar, arrastados, como quem carrega algo pesado ou não tem mais forças nas pernas. Cada passada fazia o assoalho de madeira estalar, um som que vinha de muito perto. E logo depois, um barulho de chave, metal girando em fechadura. O caixão balançou levemente e eu senti que estava sendo levantado. Não sei explicar como, mas mesmo sem ver, sem mexer a cabeça, sem ter qualquer sinal, eu sabia que estava sendo carregado. Um passo depois do outro, lentos, firmes. O rangido das botas no piso ecoava junto ao som abafado de portas pesadas se abrindo. A cada movimento, o caixão parecia pesar mais. E eu ali dentro, imóvel. O cheiro mudou de novo. Ar parado. Poeira. Senti que estava entrando em algum lugar fechado. A temperatura caiu. E então, o caixão foi pousado no chão com um baque seco. As mãos que me carregavam se afastaram. Silêncio completo. Eu não sabia onde estava, mas sabia que estava em algum tipo de sala, talvez um galpão ou algo parecido. Ouvi mais uma vez o rangido das botas indo embora, até sumir por completo. Pensei que seria o fim, mas não foi. Minutos depois, ou horas, eu não saberia dizer. Ouvi outro som, um estalo. A madeira cedeu, como se alguém estivesse tentando abrir o caixão. O som das dobradiças rangendo. Um vento frio bateu no meu rosto, e pela primeira vez vi uma claridade fraca entrando. Mas não havia ninguém ali. A tampa do caixão simplesmente estava aberta, sozinha. Meus olhos ficaram fixos no teto,
Um forro encardido de concreto, com manchas de infiltração. Luzes fluorescentes tremulavam, piscando, sem padrão. Era um lugar velho, abandonado talvez, mas parecia ainda em uso. Havia barulho ao fundo. Alguma máquina ligada ou um compressor. Nada claro. Eu estava deitado, mas podia mexer os olhos. Só isso. O resto do corpo parecia desligado. E, ao meu lado, percebi outros caixões, todos fechados. O que eu estava fazendo ali? Tentei pensar racionalmente, entender aquilo sem criar histórias na minha cabeça. Era só um transporte. Talvez eu tivesse desmaiado, talvez estivesse sonhando, mas nada fazia sentido. E era isso que me apavorava de verdade. Eu sabia que aquilo era real. Eu sentia. Cada segundo, cada cheiro, cada som. Respirei fundo. Ou achei que respirei. E ouvi passos de novo. Dessa vez mais firmes, mais rápidos. Alguém entrou na sala e parou bem ao lado do meu caixão. A mão fria encostou no meu pulso. Depois, no meu pescoço. Eu ouvi um suspiro. Pesado, cansado. E depois um barulho de zíper. Não do meu lado, mas do outro. Alguém estava abrindo o outro saco. Não era caixão. Era um saco de transporte. Então eu percebi. Eu estava num necrotério. Mas como eu tinha ido parar ali, o cara que estava ali não falava nada. Só fazia o serviço dele. Conferia os corpos, mexia, anotava alguma coisa numa prancheta velha, rabiscada. Eu via tudo pelo canto dos olhos, porque meu pescoço não mexia. Mas ele estava ali, bem perto. Ele não sabia que eu estava consciente. Eu tentei mexer a mão. Só um dedo, qualquer coisa, nada. Tentei fazer um som com a garganta. Nada. E então ouvi outro barulho de rodas. Um carrinho de transporte. Colocaram alguém ao meu lado, coberto por um lençol grosso. Só os pés apareciam. A etiqueta branca pendurada no dedão, com um número escrito à mão. Não dava para ler direito, mas era um número alto. O cara do necrotério parou ali, pegou a prancheta de novo e, de repente, se virou para o meu lado. Ficou olhando, como se tivesse percebido algo estranho. A mão dele levantou devagar e tirou a luz fluorescente da frente do meu rosto. Ele ficou me encarando, e eu ali, preso. O que ele ia fazer? Ele ficou ali me encarando por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Os olhos estreitos, como se estivesse tentando enxergar melhor, talvez suspeitando de algo. O barulho do relógio de pulso dele parecia alto demais naquele silêncio, cada tique seco batendo no fundo da minha cabeça. E então ele se aproximou mais. Puxou uma caneta do bolso do jaleco amassado e forçou minhas pálpebras para cima com o polegar. A luz fria da lanterna estourou direto nos meus olhos, me cegando por um segundo. Eu pisquei. Eu tenho certeza que pisquei. Mesmo que fosse um movimento mínimo, foi real. Eu senti. Ele se afastou de repente como se tivesse levado um choque. Merda! Ele sussurrou com a voz baixa e áspera, quase como se falasse para si mesmo. Fiquei ali, imóvel, mas o coração, se é que ele ainda estava batendo, parecia querer romper minhas costelas. A respiração dele ficou pesada. Eu ouvi a caneta cair no chão e rolar até bater na perna metálica da mesa ao lado. O cara respirou fundo de novo e pegou o telefone celular no bolso. Digitou rápido, com as mãos tremendo. Ele estava ligando para alguém. Oi. Sim, sou eu. Pode vir aqui? Acho que deu um problema com um dos corpos. Não sei ainda, mas é melhor vir logo. O silêncio voltou enquanto ele terminava a ligação. Ele não me tocou mais. Só ficou andando de um lado para o outro na sala, o solado do tênis rangendo no piso velho de cimento. De vez em quando ele olhava para mim como se esperasse que eu me sentasse sozinho ou falasse alguma coisa. Mas eu não podia. Minutos depois, ou mais, sei lá, ouvi passos pesados se aproximando. Alguém abriu a porta de metal com força. Outro homem entrou, mais novo, de cara fechada, vestindo um jaleco que parecia ainda mais sujo. Veio direto até meu lado sem falar nada. É ele? Perguntou. O primeiro balançou a cabeça como se não tivesse certeza de nada.
O novo homem puxou o lençol que cobria meu corpo até o peito, levantou meu braço esquerdo e deixou cair. Pesado, sem reação. Depois abriu minha camisa na altura do peito, colocou 2 dedos logo abaixo da clavícula e ficou ali, como se procurasse algum sinal. "Tá morto", disse ele, com a frieza de quem faz aquilo todo dia. Reflexo de pálpebra não quer dizer nada. Morte recente, só isso. Pode relaxar. Mas o outro não relaxou. Eu vi pelo jeito que ele respirava, pelo modo como limpava a testa com a manga suja do jaleco. Não sei. Eu vi alguma coisa nos olhos dele. Eu vi. O homem mais novo bufou, irritado. "Então faz o seguinte. Coloca ele na câmara 4 e deixa para depois. Não é a gente que decide essas coisas." E sem mais conversa, eles me puxaram de novo para dentro daquele saco preto, grosso, o zíper deslizando num som áspero e frio. Antes de fecharem, o primeiro homem olhou para mim de novo. Ele hesitou. Eu vi isso. A mão dele tremia, mas ele fechou o zíper. Fiquei no escuro absoluto de novo. O som abafado dos passos me dizia que eles estavam me levando para algum outro lugar. Um corredor longo, barulhos de rodas emperradas no carrinho, o eco dos passos. E frio, muito frio. As portas se abriram e me deslizaram para dentro da gaveta. O metal gelado tocou minhas costas e eu nem senti. Só ouvi o baque quando empurraram a maca de uma vez. A porta metálica se fechou logo depois com um estrondo surdo, abafando tudo. E ali dentro, o silêncio era diferente, denso. Você ouve seus próprios pensamentos como se fosse outra pessoa falando. E a respiração curta de alguém tentando não surtar. Eu não fazia ideia quanto tempo tinha passado, mas em algum momento comecei a perceber um som. Não vinha de fora. Era de dentro da gaveta. E não era só comigo. Como um rangido leve, às vezes algo como um arranhão fraco no metal. A primeira coisa que me veio à cabeça é que era impressão. Minha mente pregando peças. Mas não era. Eu tenho certeza disso porque o som ficou mais alto, como se alguém ali dentro tivesse começado a se mexer. Devagar, senti uma vibração diferente na estrutura da gaveta onde eu estava. O metal fazia um ruído fraco, como se alguém estivesse batendo na porta de outra gaveta. Mas ninguém de fora veio checar. Ninguém abriu. Ninguém apareceu. E foi quando um som específico me arrepiou. Aquele tic-tic-tic irregular, como se alguém estivesse tentando abrir a tranca pelo lado de dentro. Eu não estava sozinho ali, e eu não podia fazer nada. Por enquanto, eu fiquei ali, imóvel dentro daquela gaveta de metal, com a respiração curta. Não fazia ideia de quanto tempo tinha se passado, mas o frio estava ficando mais difícil de suportar. E aquele som não parava. O tic-tic-tic ficou mais lento, como se quem estivesse do outro lado tivesse cansado ou desistido de mexer na tranca. Só que logo depois, um barulho diferente começou a ecoar. Algo ainda mais estranho. Parecia um arranhado contínuo, mas não era exatamente forte. Era como se alguém, ou algo, estivesse raspando as unhas, ou sei lá o quê, devagar, no lado interno da porta metálica. A sensação era de que tinha outro corpo ali, na gaveta ao lado, que não estava tão imóvel quanto deveria estar. Eu prendi a respiração. O frio começava a apertar o peito, não só por causa da temperatura, mas por causa da tensão. Na minha cabeça tentava racionalizar tudo. Talvez fosse só o barulho de dilatação do metal, pensei, ou até algum equipamento vibrando ali por perto. Mas não era isso. Eu sabia. A gente sente quando algo não está certo mesmo sem explicação. E naquele momento o som parou. Silêncio total. Eu achei que fosse ficar aliviado, mas não fiquei, porque segundos depois escutei um estalo baixo, vindo de dentro da minha própria gaveta. Não era no metal, era algo mais próximo, como se fosse um estalo seco de ossos mexendo ou alguma coisa do tipo. Era um som abafado, mas nítido. Me deu uma vontade absurda de gritar, mesmo sabendo que ninguém ia me ouvir. Só que eu não gritei. Eu sabia que não podia. Eu precisava me manter calmo.
O silêncio durou mais um tempo até que ouvi passos. Passos pesados, ecoando no corredor do lado de fora. Alguém estava se aproximando das gavetas. O barulho das solas batendo no chão vinha direto na minha direção. Não dava para saber se era o mesmo homem de antes ou o outro. Só dava para perceber que era alguém com pressa. O som da mão dele puxando a maçaneta da gaveta foi quase um alívio, mesmo que eu não soubesse se aquilo era bom ou ruim. A porta de metal deslizou com um rangido seco e a luz fria da sala invadiu meus olhos de novo. Eu pisquei, mas ninguém percebeu. O homem, que parecia ser o mais jovem dos dois, puxou meu corpo para fora. A expressão dele era dura, como se estivesse fazendo aquilo sem pensar muito. Ele me tirou da gaveta e me colocou sobre a maca de novo, tirando o lençol que me cobria. Pegou algum tipo de seringa que estava numa bandeja de metal e segurou firme na mão. Enfiou no meu braço sem cerimônia. Senti um leve ardor no local. Algum tipo de fluido entrou na veia. O corpo reagiu. Eu senti um calor subindo devagar, começando no braço e espalhando pelo resto do corpo. Não era reconfortante. Era estranho, pesado, como se eu estivesse voltando. Não para a vida, mas para alguma coisa diferente. Mais lúcida. O homem me observava com atenção, segurando meu pulso com a outra mão. Olhava para o relógio, contava o tempo. Vamos ver se reage agora. Ele murmurou, quase sem mover os lábios. Minha cabeça parecia mais clara, embora o corpo não obedecesse ainda. Mas eu ouvia tudo com mais nitidez. O barulho das lâmpadas, o zumbido leve do sistema de refrigeração, a respiração dele, lenta e concentrada. E então ele soltou meu braço e anotou algo numa prancheta ao lado. Depois passou a mão pelos cabelos, parecendo cansado. Sentou-se numa cadeira encostada na parede de frente para mim. O olhar dele era direto. Não parecia assustado nem surpreso. Só observador, como se estivesse esperando por alguma coisa. Eu continuei ali sem me mover. A cabeça mais clara, sim, mas o corpo ainda pesado, entorpecido. Fiquei esperando também. Algo em mim dizia que aquela situação não era apenas um protocolo qualquer de necrotério. Era diferente. E não era pela fantasia de um filme. Era real. Era gente real. E tinha algo por trás daquilo tudo. O silêncio durou o que pareceu uma eternidade. Até ele falar de novo. É sempre assim com os últimos. A voz dele saiu baixa, mas firme. A maioria já chega sem resposta nenhuma. Outros demoram para entender. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos, inclinando-se para frente. Você ainda não entendeu, não é? Eu não podia responder, claro. Mas se pudesse, perguntaria o que ele queria dizer com aquilo. Que últimos? Entender o quê? Ele se levantou. Caminhou até uma bancada onde havia um gravador. Ligou o aparelho. E logo a sala se encheu com uma voz metálica e antiga. Um tom de locução dos anos 80, mais ou menos. Não entendi nada do que dizia. Só palavras soltas, dados, datas. Uma lista seca de informações que não faziam sentido. Mas depois de alguns minutos, ele desligou o gravador e voltou para perto de mim. Eles sempre acham que ainda tem uma viagem para fazer, disse, mexendo no zíper do saco de transporte que estava vazio ao lado da maca. A última entrega, o último serviço. Ele me encarou de novo. Dessa vez, por mais que eu tentasse evitar, um calafrio percorreu o pouco que ainda podia sentir no corpo. Havia algo nos olhos dele. Não era maldade, não era loucura. Era um vazio absoluto, como se ele fosse só uma peça de um mecanismo maior, cumprindo função. E foi então que percebi. Eu estava fazendo aquele trajeto de novo. Não era só um looping na estrada. Não era uma falha na rota. Era eu. Era meu corpo. E tudo aquilo fazia parte do último serviço. Mas para onde exatamente? Ele puxou a maca com firmeza, me levando para fora daquela sala gelada. Os rodízios rangendo pelo corredor estreito, até uma porta que eu não tinha visto antes. Ali, parou. E ficou em silêncio por alguns instantes. Depois respirou fundo e apertou um botão. A porta abriu com um chiado pesado. Eu vi o que tinha do outro lado. Mas não posso descrever ainda. Não agora.
Ainda estou tentando entender o que vi. A maca parou a poucos centímetros da soleira. A porta automática havia deslizado de lado, revelando uma área que eu não conhecia, mesmo depois de tantos anos transportando corpos para necrotérios e cemitérios. Não era um corredor normal. Não era a garagem onde os carros fúnebres ficavam. Era algo diferente. Um elevador. Ele estava ali, parado, com a porta escancarada, sem ninguém dentro. O ambiente era frio e limpo, como todo o restante do prédio, mas tinha algo no ar. Difícil explicar. Uma sensação abafada, uma pressão nos ouvidos, como se estivéssemos a muitos metros abaixo do chão. O homem empurrou a maca para dentro sem hesitar. A porta do elevador se fechou automaticamente quando ele puxou a alavanca. Não era um painel digital como nos outros elevadores do prédio. Era uma alavanca de ferro, velha, com marcas de desgaste na pintura, como se tivesse sido usada milhares de vezes. O elevador começou a descer. A vibração era sutil, mas perceptível. Eu sentia cada tranco, cada estalo metálico nos cabos. O silêncio era quebrado só pelo som surdo das engrenagens se movendo. Aquele homem, o técnico ou sei lá o que ele era, mantinha o olhar fixo nas portas de aço. Não disse uma palavra durante a descida. Eu não sabia quanto tempo estávamos ali. O tempo parecia não fazer mais sentido desde que comecei aquela última viagem. Mas algo começou a incomodar. O cheiro. Um cheiro que eu conhecia bem, depois de tantos anos na lida. Era o cheiro de decomposição. Mas não era só isso. Era forte demais para ser de um corpo. Era um cheiro que vinha de todos os lados, impregnado no próprio ar que eu respirava. Não tinha como ser normal. O elevador finalmente parou. Um tranco seco anunciou o fim da descida. As portas se abriram lentamente, revelando um corredor estreito, de concreto cru, com paredes ásperas e marcas de infiltração. Não havia placas, não havia iluminação fluorescente. Só algumas lâmpadas incandescentes penduradas por fios, balançando levemente com a corrente de ar que vinha de algum lugar que eu não conseguia ver. Ele empurrou a maca novamente. As rodas batiam nos desníveis do chão irregular, produzindo aquele rangido irritante que me dava nos nervos. Cada metro que avançávamos, a sensação de desconforto aumentava. E então, ele parou, em frente a uma porta simples, de metal, sem trancas aparentes. Apenas uma abertura de inspeção retangular no meio, com um vidro grosso, opaco. Ele não olhou para mim dessa vez. Apenas ficou ali, parado, como se esperasse algo. Eu ouvi passos. Passos vindos de dentro da sala atrás daquela porta. E pela primeira vez desde que tudo aquilo começou, meu instinto gritou forte dentro de mim. Era como se meu corpo soubesse que aquilo ali não era um lugar para onde se levavam corpos. Nem vivos, nem mortos. Era outra coisa. O homem finalmente se mexeu. Tocou um interfone na lateral da porta e disse apenas: "Chegou." A resposta não veio em palavras. Veio no som da trava elétrica destravando. A porta se abriu devagar, sem barulho, revelando um ambiente iluminado de forma indireta. Não consegui ver o que havia além dali, porque a maca foi empurrada imediatamente para dentro. O chão mudou de textura. Era liso agora, quase escorregadio, e fazia um frio mais intenso. Não aquele frio comum de necrotérios, mas algo mais profundo, como se o ar ali fosse cortante. Eu sentia a pele arrepiar, mesmo com a dificuldade de movimento. O homem parou a maca no meio da sala. Agora eu podia ver melhor. Era uma sala ampla com várias outras macas, todas alinhadas como em uma fila organizada. Mas elas não estavam vazias. Cada maca tinha um corpo, cobertos como eu estava. E em pé, ao lado de cada uma delas havia alguém. Pessoas com roupas comuns, casuais. Nada de jalecos, nada que denunciasse serem funcionários. Apenas gente. Eles estavam ali, parados, olhando para os corpos nas macas. Alguns pareciam conversar entre si. Outros apenas observavam em silêncio. Mas ninguém olhava para mim. O homem que me trouxe não disse mais nada. Ele apenas anotou algo em um bloco e se afastou. Me deixou ali, no meio daquela sala, onde o ar parecia pesar mais a cada segundo.
E foi nesse momento que eu comecei a perceber outra coisa. Eu conseguia mover os dedos. Primeiro, um formigamento. Depois, um leve tremor. Pequeno, mas suficiente para me fazer sentir que, de algum modo, meu corpo estava voltando. Mas voltando para quê? Tentei mover os olhos para o lado. Foi difícil, mas consegui. E o que vi não fazia sentido. O homem que havia me trazido ali não estava mais sozinho. Havia outro homem com ele. Pareciam discutir alguma coisa. Um segurava um envelope pardo, o outro mostrava uma pasta de arquivos. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de ambos olharem para mim enquanto conversavam, como se eu fosse parte do assunto. E foi aí que um terceiro homem entrou na sala. Ele carregava uma prancheta, mas não parecia se importar com os corpos, nem com quem estava ao redor das macas. Ele foi direto até mim. Chegou perto, analisou meu rosto com calma. Tocou meu pescoço como se checasse algo. E então fez um simples sinal de positivo com a cabeça. O primeiro homem anotou algo. O segundo pegou o envelope e foi embora. O terceiro apenas ficou ali, parado. Eu estava começando a entender. Aquela sala não era um lugar de destino. Era um ponto de decisão. E eu ainda não sabia qual seria a minha. O homem de olhos atentos, que segurava a prancheta, ficou me encarando por um tempo que parecia não passar. Ele mantinha aquele semblante sério, profissional, mas não demonstrava hostilidade. Apenas fazia o trabalho dele. E de alguma forma, isso me tranquilizou. Ele se inclinou um pouco mais, checando novamente meu pulso. Dessa vez, pressionou com mais firmeza, como se buscasse ter certeza absoluta do que estava sentindo. E então, algo mudou. O olhar dele suavizou, quase imperceptível, mas suficiente para eu notar. Ele está vivo, disse, com a voz calma, mas firme. O homem que segurava o bloco de anotações levantou os olhos devagar, sem surpresa, como se aquilo já fosse esperado. Achei que sim, desde a hora em que ele entrou, respondeu. Os dois trocaram um olhar breve, quase silencioso. Em seguida, o da prancheta deu um passo para trás e puxou um celular do bolso, fazendo uma rápida ligação. Não ouvi muito bem o que ele disse, mas notei que mencionou ressuscitação e código reverso, palavras que, mesmo na minha confusão mental, pareceram significar que algo estava sendo providenciado. Foi aí que senti as mãos frias encostarem no meu peito. Começaram a fazer pressão, como uma massagem, mas com firmeza. Minha respiração, que antes era quase inexistente, deu um salto. O ar entrou com força e queimou por dentro, como se eu estivesse inalando fogo. A sensação era horrível, mas ao mesmo tempo, significava que eu estava voltando. O que veio em seguida foram flashes. Um soro sendo conectado na minha veia, alguém limpando meu rosto com um pano úmido, vozes falando números, pressão arterial, batimentos. E devagar, meus olhos começaram a obedecer. Aos poucos, fui percebendo onde estava de verdade. A tal sala não era um necrotério clandestino ou um lugar de experimentos, como minha mente confusa havia sugerido. Era uma unidade de emergência, equipada para reanimação em casos extremos de paradas cardíacas. Eu não havia sido declarado morto, mas estava em um estado tão crítico que me levaram para aquele setor específico. Um lugar onde monitoravam pacientes em situação limítrofe, aguardando uma decisão de transferência para a UTI ou, em casos piores, para o necrotério. Fiquei ali, recebendo cuidados de uma equipe altamente treinada. Em menos de 1 hora, consegui sentar na maca, respirar com um pouco mais de tranquilidade e, finalmente, entender melhor o que tinha acontecido. Um dos médicos, com um jeito tranquilo e profissional, se aproximou e explicou o que provavelmente havia me levado àquela situação. Um ataque cardíaco silencioso. Os sintomas eram sutis, e eu, acostumado a ignorar sinais do corpo por conta da rotina pesada de trabalho, não percebi que estava em perigo. Você foi encontrado desacordado no banco do motorista, ele explicou. Alguém ligou para a emergência quando viu o carro funerário parado no acostamento com o motor ligado. Sorte sua.
Se demorassem mais, não teria dado tempo. Eu escutei tudo aquilo com uma mistura de alívio e vergonha. Tantos anos dirigindo para cima e para baixo, lidando com a morte dos outros, e agora eu tinha flertado com a minha de um jeito que não imaginava. No dia seguinte, fui transferido para um quarto no andar de cima, onde recebi alta após 2 dias de observação. Quando assinei a papelada para sair do hospital, a sensação de segunda chance pesava no meu peito, mas de um jeito bom. Voltei para casa devagar, cuidando de cada passo. Decidi que aquele realmente seria meu último serviço. Só que dessa vez quem voltou comigo no banco do passageiro foi a vida, não a morte. Passei a dar mais atenção à minha saúde, mudei a alimentação, comecei a fazer caminhadas leves no fim da tarde. Vi a vida com outros olhos e, principalmente, entendi que a rotina que parecia segura pode virar de cabeça para baixo em um piscar de olhos. A verdade? Ninguém sai imune depois de algo assim, mas eu estava ali, vivo, com uma história para contar e uma gratidão que não cabia dentro de mim. E foi assim que o meu último serviço se transformou no primeiro dia de uma nova vida. Se você está curtindo essa história, já aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com os amigos que gostam de um suspense bem contado. Aqui tem história nova toda semana, sempre daquele jeito que faz arrepiar. Você já teve experiências sobrenaturais? Deixa nos comentários e até a próxima.